Bom dia, vamos começar nossa live. Esperar a Patrícia entrar. Deixa eu mandar o convite para ela aqui. Tô. Já mandei o convite para ela, agora esperar ela entrar. E a ideia dessa live é ser um papo descontraído. A gente vai falar um pouquinho de nutrição, um pouquinho da psicologia. Vamos falar da importância, né, do uso dos óleos essenciais, porque muita gente ainda não entende, não compreende, né, o quão grande e científico é a aplicação dos óleos essenciais. Então, eles vêm para somar, assim como várias outras terapias que estão super em alta aí, né, que são terapias alternativas, mas que também ajudam muito nas questões, tanto nas questões emocionais, quanto também nas questões nutricionais. Deixa eu ver se a Patrícia está entrando. Ah, já tem umas pessoas entrando. Oi, gente. Bom dia, Célio, Alex, Kennedy. Deixa eu só ver, cadê a Patrícia? Às vezes demora um pouquinho. A gente fez alguns testes, e o Instagram demora um pouquinho a fazer as alterações que a gente faz aqui, na tela. Alguém que já estiver entrando, se quiser fazer alguma pergunta. Bom dia, Gilvan. Ah, a Paty entrou. Cheguei! Bom dia, Oi, amiga. E oi, aí, animada oi! por esse papo descontraído? Pleno Animadíssima. dominguinho? Falar de saúde mental, falar de saúde emocional, é bom demais, né? Meu som tá legal, gente? Tá legal, tá Ficou legal. ok? Então, gente, vamos começar agora Vamos. oficialmente, que a minha parceira chegou. Então, bom, para quem está aqui a primeira vez, eu sou nutricionista, psicóloga, adoro falar desse autocuidado, do autoamor, né? E hoje a ideia desse papo foi justamente para trazer essa consciência, né, de autocuidado para todos nós que tem tão pouco tempo para falar sobre isso. E junto comigo, minha amiga Patrícia, vou deixar ela se apresentar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Patrícia Paulino, sou amiga da Lia. Eu sou administradora, sou empreendedora e eu vim conversar com ela informalmente sobre o que a gente fala realmente no nosso dia a dia, né? O que a gente se ajuda o tempo inteiro. E vou dar uma pinceladinha sobre óleos essenciais também, que eu sei que tem muita gente que não sabe o que que é. E vai ser um papo bem gostoso, né, Lia? É Vai ser um isso papo aí. informal e a gente vai começar. E se vocês forem tendo algumas, né, perguntas, né, Lia, Isso. a gente vai conduzindo. Exatamente. Nós, durante a semana, abrimos caixinha de pergunta, tanto eu quanto Paty, e Foi. nós tivemos, assim, bastante interação, foi bem legal. E as perguntas, assim, que eu mais tive ali nas caixinhas de pergunta é a respeito de ansiedade, né? E assim, não podia ser diferente, né? Porque a ansiedade é um dos males que mais afeta a população em geral. Então, é uma das condições, né, que atrapalha o modo de viver da pessoa, impede ela de ter uma vida social, impede ela de ter um trabalho com eficiência e, principalmente, impede ela de parar e olhar para si. Então, o que a gente pode dizer da ansiedade, né? Primeiro, eu acredito muito que a questão da ansiedade, ela é multifatorial. Ela não é uma questão única. Então, a gente tem o nervo vago, que é um nervo que tem aqui atrás, e ele liga o cérebro ao intestino. E então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque o que você come também afeta diretamente o seu cérebro e pode estar ligado com essa, né, com essas questões de ansiedade.
E então uma alimentação inflamatória, uma alimentação. Às vezes você até come bem, você acha que come bem, porque você está ali na sua rotina, no dia a dia, comendo, às vezes, uma alimentação que disseram para você que é saudável, um pão integral, um requeijão e assim por diante, mas essa alimentação ela pode estar te inflamando, porque a gente tem que levar em conta a individualidade. Então, primeiro, levar em conta a individualidade. E segundo, a alimentação, para ela ser uma alimentação de qualidade, você precisa diversificar essa alimentação. Então, não adianta você comer a mesma coisa todo dia. Porque se você comer o mesmo alimento todo dia, você está dando um tipo de nutriente para o seu organismo. E o nosso organismo precisa de vários nutrientes importantes. Então, variar a alimentação, evitar, claro, né, alimentos inflamatórios, como a gente já comentou aqui várias vezes sobre alimentos industrializados, ultraprocessados, açúcar, gordura de má qualidade. E, por outro lado, acrescentar alimentos que são potentes para o nosso organismo, que são antioxidantes, como as frutas, os vegetais, as hortaliças, alimentos como gengibre, a cúrcuma, os temperos naturais, que nós somos riquíssimos no Brasil, né, com temperos naturais, orégano, o próprio alho. Então, assim, toda essa alimentação diversificada vai aumentar a sua saúde intestinal. E essa microbiota intestinal saudável, ela manda informação para o cérebro, também informações boas, que são como se fosse nutrientes para o seu cérebro trabalhar de forma saudável. Então, começa aí. Então, começa na alimentação. E para além da alimentação, pode falar, Paty. E aí eu venho com um questionamento que tudo isso que está falando é muito importante, mas assim, há pouco tempo atrás, amiga, eu tinha uma dúvida no sentido de, será que todo mundo percebe de fato que está ansiosa? Porque o que que a gente precisa prestar atenção na gente para falar, opa, isso é um sintoma, sim, da ansiedade? Olha, primeira coisa, né? Não, a pergunta que você fez, né? Primeiro que as pessoas percebem, não, Pois muitas é. pessoas não percebem. A ansiedade, às vezes ela é sorrateira. Ela vai agir ali de forma que você não compreende exatamente se é ela O que que está tá... te acometendo ali, né? Então, por Aham. exemplo, nervosismo, às vezes você fica impaciente, às vezes você fica impaciente com uma situação ou com uma pessoa. O próprio fato da compulsão alimentar pode ser um gatilho da ansiedade, questões de sono, né? A sua escolha alimentar, ela pode ser um gatilho Uhum. da ansiedade. Então, você querer comer chocolate o tempo inteiro, porque o chocolate, é, ele libera muita serotonina, ele libera uma satisfação, dopamina principalmente. Uhum. Acho que serotonina nem tanto, porque depende da qualidade do Aham. chocolate, mas dopamina com certeza. Então, essa busca por alimentos mais gordurosos, mais calóricos, pode ser gatilho da Uhum. ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas estão passando por períodos mais ansiosos ou estão já com uma crise de ansiedade, uma ansiedade, doença instalada ali, e Pois elas é. não sabem. Então, por quê? Porque as pessoas estão vivendo, né? Eu nem as culpo, porque hoje o mundo ele é do fazer, do acontecer, de você estar o tempo inteiro produzindo, e essa demanda toda faz com que a gente não pare, não se perceba. O que está acontecendo comigo agora? Por que eu estou sentindo isso? As pessoas não entram em contato com as suas emoções. Então, isso é muito sério. E a ansiedade, ela vai crescendo aos poucos ali. Então, ela começa, porque um nível de ansiedade X é supernatural para todo Uhum. mundo. Essa ansiedade como se diz, podemos dizer sim, uma ansiedade que é saudável, é uma ansiedade que te impulsiona. Estou ansiosa para fazer aquele projeto, E para concluir aquele pontual, né? trabalho. É uma Pontual. ansiedade, não digo nem pontual, eu digo Não, moderada, moderada. Tá. eu digo uma ansiedade assim no ponto. É uma Aham. ansiedade que é saudável, que ela vem para te impulsionar. Mas, se você
passa desse ponto e ela fica ali todo dia, tirando o seu sono, mudando a forma que você lida com os outros, né? Aí já prejudica as suas relações pessoais, interpessoais. Você começa a ter um medinho, né? Aquele medinho de sair de casa. Ah, É. se eu sair, eu posso bater o carro, ou eu vou no meio da multidão e começa aquelas vozinhas, né? Repetitivas na nossa Aham. mente. E Tá. aí essa ansiedade, se você não para perceber e entender por que está causando aquilo, qual que é o gatilho daquilo, aquela ansiedade vai crescendo até poder virar doença. Tá. Eu Então, imaginei. aí você perguntou se as pessoas conseguem reconhecer essa ansiedade. Qual foi a outra pergunta, Paty? Não, é mais ou menos isso. Como a gente consegue identificar e não se enganar no sentido de, isso vai passar. E não passa. E não se Exatamente. cuida, né? E por que que a gente reluta tanto? Por que a nossa cultura, né? Por que que a gente não olha para o nosso emocional mais cedo? No sentido de, por que que a gente precisa ficar na merda? Vou deixar isso, né? Bem, bem claro, Sim. para pedir ajuda, né? Então, porque a gente é igual eu estava falando, a gente vive numa sociedade de demanda, a gente tem que estar o tempo inteiro dando resultado. Quando você é criança, você aprende que tem que, ainda mais hoje em dia, né? Então você tem que ir para a escola, você tem que fazer o balé, você tem que fazer o Aham. judô, você tem que fazer o futebol, e você tem que dar resultado, e você tem que estudar, daí a pouco tem que começar a estudar para preparativo de vestibular. Então, antigamente as escolas eram só de manhã, agora já estão no período da Uhum. tarde. Então, assim, você vive em cima de demanda. Que horas que você vai parar para se olhar, para se perceber? Uhum. Onde, no meio disso tudo, está dizendo a importância de você fazer uma terapia? Né? A educação, a psicoeducação, que é tão comum nos consultórios terapêuticos, por que não existe ela dentro das escolas? Uhum. Então, isso não é ensinado. Você entrar em contato com as suas emoções, eu posso dizer que ainda hoje, ainda tem como fraqueza. Então, você não pode É. permitir. Então, Algumas escolas começaram, né, com a sócio algumas emocional. poucas. Algumas E mesmo poucas. assim, o trabalho é pincelado. Eu venho acompanhando já É, algum trabalho de uma escola, até da escola dos meus filhos, é um trabalho bem. pincelado, não tem muito espaço para essa Uhum, fala. uhum, Mas, e o mais louco, assim, que para a mulher ainda se permite um pouco, né, esse olhar, esse sentir, o homem entrar em não, né? contato com essas emoções. Agora, o homem, O homem não. ele não é permitido. Então, olha para você ver, você tinha me perguntado da ansiedade. Sabe como a ansiedade e também a depressão costuma aparecer nos Ah, homens? Como raiva, olha. nervosismo. Então, às vezes, o homem, quando ele está em depressão, a mulher, quando está em depressão, ela geralmente fica triste, Uhum, chorosa, uhum. ela fica, né, ela consegue demonstrar Murcha. todo esse vazio, Uhum. né? O homem não, o homem fica agressivo, fica nervoso, fica impaciente. Então, por quê? Porque no homem não é permitido sentir. Não é permitido murchar, ficar, né, triste, chorar, reclamar. No homem não é permitido isso. Então, olha como é a É. importância dessa psicoeducação, até para você conseguir identificar. Porque às vezes você está sofrendo daquilo ali tanto tempo, sabe? E Uhum. você não consegue reconhecer, o outro também não consegue. E aí, como que você busca ajuda no meio disso tudo? Verdade. E aí a gente, enquanto mãe, nós temos o compromisso de mostrar isso para os nossos filhos. Trabalhar a questão emocional. Eu sou mãe de dois meninos. Então, o meu compromisso, né, com É com eles é eles. mostrar que eles podem se sentir, eles podem chorar, eles podem expressar. E para que eles cresçam sabendo disso, e na vida adulta, eles têm esse espaço de fala, de sentir, de emoção também. Você terminou de ver o Adolescência? Lembrei N- agora Não do. Não consegui chegou terminar de tudo, né? ver. Não, É. tô. Você falando isso, né? Eu também tenho filho adolescente. Me remeteu à série, que é exatamente essa falta, né? Do, Do espaço, né? do espaço, do cuidado, do olhar realmente, né? Atento para criança, para adolescente que está ali do lado e na verdade não está. É E, verdade. A gente estava falando mais cedo, né? Eu e Paty a gente estava conversando antes de entrar na live, a gente estava falando muito da questão do auto-amor. é, E é muito louco que, assim, uma das coisas. Logo que eu me formei em psicologia, eu trabalhei muito com paciente adolescente.
Então, paciente ali de 12 a 16 anos, mais ou menos. E é muito louco que quando eu começava a trabalhar com esses pacientes, que eu ia ensinar para eles o auto-amor, eles arregalavam os olhinhos assim, como assim? Né? Que eu falava para eles, olha, você é a pessoa mais importante na sua vida. E eu percebia, nesses adolescentes um espanto, A porque na primeira vez que cabeça. ele ouvia isso na vida, né? Exatamente, primeira vez que eles ouviram isso na vida, porque na cabecinha deles, a pessoa mais importante é a mãe, é o Aham, pai, aham, entendeu? É o irmão, mas não eles. E a gente não é ensinado a ter esse é, auto-amor. Então, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar na terapia e que eu acho lindo é essa questão do auto-amor. Então, o tempo inteiro, e eu tô falando adolescente, mas eu já tive pacientes também de 40 anos para mais, mulheres, homens, mas principalmente mulheres, que não conseguem ter esse auto-amor, não conseguem se é, priorizar. é. E eu gosto. Li ontem na academia, eu conversando com uma colega, e ela falou que ela tinha 54 anos, se eu não me engano. Eu falei, não, 55. Eu falei, a gente tem 10 anos de diferença e tal. E ela falando que só agora, com essa idade, que ela começou a falar sim pra ela e não pro outro. Olha isso que lindo, né? E Do esses tipo, 50. o filho precisa do carro. Ok, você precisa do carro. Antes ela falou, toma aqui a chave. Vai. Agora não. Olha, eu vou na academia. Se você quiser, você pega lá. Ou, ou se você quiser, eu termino o treino X horas. E a partir deste horário, o carro tá livre para você. Então, assim, são questõezinhas, né, do dia a dia que a vida inteira passando É, batido. é exatamente isso, Paty. A gente não aprende a se priorizar, a se colocar em primeiro lugar. E como tem um livro que eu amo, e eu sempre indico ele aqui no Sim, Instagram, que é o livro 12 Regras para a Vida, do sim. Jordan Peterson. O que acontece? Lá nesse livro tem um capítulo do livro, uma das regras, né, que ele fala das 12 regras para a Uhum. vida. E uma das regras, ele fala que é a gente aprender a se cuidar. E ele dá um exemplo que eu acho fantástico. Ele fala assim que as pessoas estão acostumadas a cuidar do cachorrinho, estão acostumadas a cuidar dos filhos, do marido, do vizinho. Tudo. Elas fazem qualquer Sim, coisa, elas colocam. Se o cachorrinho delas precisam tomar um medicamento, elas colocam o despertador, elas acordam de madrugada, vão lá e fazem o que para for elas não. preciso. Mas quando isso volta para ela, é uma dificuldade enorme, que tem estudo dizendo isso. E o Mas Jordan, ele traz isso no livro, né, que quando os médicos estão acompanhando o paciente e no retorno da consulta pergunta, e aí, tomou o remédio, fez a atividade que nós passamos? E a maioria não faz. Por quê? Porque a gente não se prioriza, a não, gente não e entende. até porque na nossa cultura é egoísmo, né? Tô errada? É uma linha Hum, muito tipo, nossa, como assim tá pensando no próprio umbigo? É isso que a gente cresce ouvindo. Essa é a verdade. Exatamente. Exatamente. E você tocou num ponto importante, porque a gente fala o tempo inteiro que somos egoístas e que a gente não pode ser egoísta, então Uhum, tem esse julgamento todo e esse trabalho, mas o que se vê na prática não é isso. Entendeu? As pessoas, elas não se priorizam, elas não se cuidam, elas não se colocam em aham, primeiro lugar. Então, eu acho que o trabalho tem que ser feito, não para que as pessoas sejam egoístas. É até legal você falar desse egoísmo, porque quando eu trabalho, principalmente com os adolescentes, eles olhavam para mim, mas como assim? Eu tenho que cuidar primeiro do outro, da minha mãe, do meu pai, senão eu estou sendo egoísta. Então, é, isso trouxeram já para mim, inclusive, essa mesma palavra no olha isso. consultório. E não é egoísta, porque vamos pensar. Se você não está 100%, é egoísmo, sim, você querer cuidar do outro em detrimento de você mesma. Porque se você não tiver 100%, se você não tiver com a sua saúde mental, com a sua noite de sono, bem alimentada, se tiver um medicamento que tomar medicada Uhum, corretamente, como você vai conseguir ajudar de fato o outro? Como você vai transbordar do que você está cheia se você não está cheia, se você está vazia? uhum. Então, como que você vai conseguir fazer isso pelo outro? Então, esse cuidado, esse trabalho do egoísmo começa com o seu autocuidado. Né? Tem até um paralelo que eu gosto de fazer, que é a história do avião. Quando você está no avião, que a aeromoça vai explicar, né, que se tiver qualquer Aham, problema ali durante o voo, que cair a ainda máscara mais. e você tiver com acompanhante, o que você faz primeiro? Coloca a Ela é máscara. minha, né? É. Primeiro, você vai colocar a máscara em si.
Porque como que você vai conseguir ajudar o outro se você não tiver já tranquila ali, cuidada? É. Então, isso para mim esse paralelo ele é importante porque é um fato que existe, que está aí, né? Que todo mundo Aham. vivencia isso, mas quando você pensa no amplo, amplia isso para o seu cotidiano, você não coloca em prática. E o. Então, esse autocuidado, ele é essencial, inclusive, para que você possa fazer pelo outro bem feito. E aí, você falando do outro, né? Me veio também uma questão que me pertenceu durante muito tempo, você sabe disso, que é a expectativa que o outro tem sobre mim. É o peso, né? Eu estou Sim. fazendo o que eu quero, ou eu estou fazendo o que é melhor, né? O mais bem visto, digamos assim, pro fulano, pro ciclano, ou para a família, e etc. Então, esse ponto, Paty, eu acho assim que cada caso é um caso. A gente tinha que Aham, avaliar a história de cada um, individual de cada um. aham, Mas, no geral, se a gente for pensar, por que que você está tão preocupado com, né, criando essa expectativa em relação ao que o outro espera de você? uhum, Porque você precisa de aprovação, porque aham, você precisa de algum reconhecimento, porque, inclusive, as pessoas se sentem amadas, né? A gente aprende isso desde a primeira infância, quando o outro está feliz com a gente, quando o outro uhum, aceita a gente. Então, a gente fica o tempo inteiro querendo buscar essa aceitação do outro para a gente conseguir se sentir amada, conseguir se sentir pertencida. Mas, o que que acontece? O trabalho que eu gosto de fazer, igual eu te falei, a gente tem que avaliar cada caso sim, individual, porque uhum, cada um tem uma história do porquê que aquilo acontece. Mas eu gosto de trabalhar bastante com as pessoas que ela deve fazer por si. A sua busca, a sua expectativa deve ser gerada em torno do que você quer para você. Tem até uma coisa que eu gosto muito de falar também aqui no Instagram, que eu trago de vez em quando, que é a dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva tem muito a ver com isso que você falou, que você tem os seus valores, você tem seus princípios, você tem as suas metas, mas aham, por causa da sua expectativa em torno do outro, você não faz, você não segue a sua intuição, você não segue os seus desejos, a sua demanda interna, você segue a demanda do outro. uhum. Porque você quer pertencer àquele ambiente, ou é no trabalho, ou é no seio familiar, ou é entre um grupo de amigas. Você quer o tempo inteiro ser aceita naquele ambiente. E por causa disso, você acaba traindo o que é seu. E o que eu mais vejo, assim, principalmente das pessoas de sucesso, né, que a gente percebe isso no consultório e também na vida da gente, são as pessoas que têm esse olhar para si. Elas vivem conforme o propósito delas. Então, elas vivem conforme o propósito delas, elas buscam atender essa demanda interna delas, então elas Uhum. vivem com consonância cognitiva, né, que é diferente de dissonância, que é você viver Tá. diferente. Então, ela vive consonante com o seu sentimento, com suas expectativas internas, e aí, ao invés dela querer se encaixar onde não cabe ela, ela vai se encaixar com pessoas que têm os mesmos valores que elas. Entendeu? Então, Bacana. ela não vai buscar encaixar, buscando demanda desse grupo e tentando encaixar ali de qualquer jeito e sendo dissonante com ela. Ela vai ser consonante com ela, com os sentimentos dela, e vai encaixar no grupo parecido com ela. Que aí O... os iguais, né, acabam se aproximando. Unindo, né? Você falando de autoaceitação, né? De amor próprio. Eu nem vou ficar falando muito de óleos essenciais aqui, porque não vai ser uma aula de óleo, né? A gente comentou isso. Mas eu lembrei, amiga, do bergamota. Verdade. O Bergamota bergamota, traz nossa, muito. traz muito, traz muito. E quando a gente fala assim, nossa, como que os óleos mudam a gente, né? O Muda. bergamota junto com o gerânio, né? É assim, essa duplinha aqui, oh, é incrível. É química, E né, amiga? É química. é química. A gente fala assim, nossa, mas como que um extrato de uma planta, né, é capaz de fazer isso com a gente? Ô, Como, Paty, eu como acho que que você podia. acontece o aroma? Ah, Eu acho que você podia até explicar um um pouquinho, que tem muita pouquinho. gente que não sabe, Aham. qual a diferença de óleo essencial para Para essência. essência, né?
Essência, basicamente, ele é 100% sintético. A indústria vai lá e vou formular, né, algo similar a X. Então, tem 0 grau terapêutico. E o óleo essencial é 100% natural. Os meus são da doTERRA, que tem uma qualidade absurda, então um grau terapêutico super elevado. Então, eu uso lavanda, serenity, balance, porque a gente estava falando de ansiedade, né? E então, nesse frasquinho, que cada frasquinho desse vem de um canto do mundo, é Sim. 100% planta, é 100% a natureza, é 100% a pureza, de fato. Então, a gente usa de forma aromática, alguns eu faço ingestão, uso tópico. E você conhece há mais tempo que eu, inclusive, né, Lia? Eu conheci em 2019, você conheceu antes. Eu comecei a usar os óleos do Terra, principalmente, que eu comecei, aliás, a entender de óleos quando me apresentaram o do Terra. Foi em Aham. 2013, a Lá primeira vez que me fora, né? apresentaram. Lá fora, porque o Lá Brasil só fora. chegou em final de 2018. Foi lá fora. Eu não sei se foi, se eu estava na Rússia, não me lembro Aham, agora, mas e eu fiquei apaixonada, assim, porque eu tenho um problema com cheiro muito eu sério. lembro. Se for essência, por exemplo, me faz muito Aham, mal. Então, na minha uhum, casa, eu não uso nenhum produto de limpeza com cheiro, eu uso só produtos orgânicos, aham, hipoalergênico, porque me incomoda. Eu tenho muita dor de cabeça, aham. mal-estar. E aí, quando me apresentaram os olhos do Terra, eu não senti incômodo nenhum, muito pelo contrário. É Não, é prazeroso, né? prazeroso. Então, o primeiro óleo que me apresentaram foi o lavanda com laranja. E até hoje eu sou Foi pelo alucinada com essa sinal. misturinha. Foi por isso então, né? Agora eu entendi o porquê. Tem laranja? Até hoje eu sou apaixonada. Então, o lavanda com laranja, para mim, a combinação dos dois é Uhum. assim. Eu coloco na casa inteira. Então, os meus filhos já conhecem, os meus filhos têm um kitzinho roll-on que eles mesmos fazem o uso, de Sim, acordo com aham, a aham. emoção deles. É. E a gente tem. É, como é que chama Ó, o aparelhinho que a gente. o difusor? O difusor. A gente tem difusor na casa inteira e eu não durmo sem. E esses dias foi muito engraçado que eu tava. Eu nunca tinha usado o Brief no difusor. Uhum. E esses dias eu estava com o nariz um pouco Correndo. congestionado, né? O tempo estava ruim aqui em BH, e aí eu coloquei o brief no difusor. Meu Deus do céu, é instantâneo. É, É instantâneo. Você respira como parece, como se tivesse com oxigênio é, no nariz. é maravilhoso. Maravilhoso. E o mais Inclusive, eu tenho uma história também especial com ele. conta pra gente. Da minha mãe, né? Minha mãe usou bastante o Brief por conta Ah, do sistema sim. respiratório dela. Ela usava assim, ela ficava com o Brief embaixo do travesseiro. Quando via Uhum. crise, ela na hora, e ela agradecia a Deus a todo momento por aquele olhinho existir. Então, assim, Olha o Brief só, para mim tem uma gente. história bem especial. Ah, é É. incrível. Mas a Mas gente vamos. falando de óleo essencial, né, Ah, Paty? O que a gente quer com isso? A gente quer falar desse autocuidado. Então, autocuidado. o uso do óleo essencial, você parar de manhã e fazer um shot matinal. Eu sei que Sim, muitas pessoas têm uma vida corrida, sim. acordam cedo, vão trabalhar, mas 5 minutinhos que você tirar do seu dia. Então, É. você pode fazer um shot matinal, por exemplo, com limão, e Eu colocar coloco o os outros turmeric, que é a ativos. cúrcuma, Colocar outros ativos, mas você pode fazer também esses shots limão. matinais que tem pronto. Não, tem Uhum. uns que vem Sim, pronto, Paty, que já entendi. vem com toda a misturinha, tem Aham, vinagre, tem outros com aham. limão, que já vem com a pimenta preta, que é maravilhosa. Maravilhosa. Então, pegar esses shots matinais prontos, que tem vários produtos no mercado, depois quem quiser me pede que eu mando uns produtos confiáveis, umas marcas Aham. confiáveis, e aí você pega e coloca ali a misturinha, pega um copinho de água, 2 dedinhos de água, mistura, coloca a misturinha ali, tomou. Entendeu? Isso é autocuidado. Isso é você parar e colocar você como uma pessoa mais importante da vida. E Então, se muita gente. conhecer, né, Lia? E começar a se conhecer. O autoconhecimento. Eu falo que doTERRA, para mim, é puro autoconhecimento. Assim, eu tô me sentindo meio para baixo hoje. Então não é questão nossa, são muitos óleos essenciais, eu não sei o que usar. É assim, depois vai realmente na intuição. Eu vou misturar esse e vou misturar esse. Uso. Tenho lá o meu Não, momento de ficar comigo, de me entender, de fazer uso da aromaterapia, sim, que ajuda a beça, e alimentação ok. E aí você faz, daqui a meia hora, você fala assim, nossa, mas eu tava.
Uau! Melhorei. Melhorei! Exatamente. Melhorei! E essa questão do óleo essencial é fantástica, porque o óleo essencial te obriga a parar para se perceber. Obriga, Então, ele te obriga, por isso que ele tem uma obriga. história com esse Sim, autoconhecimento tão importante. Porque para você saber qual óleo usar, você tem que saber o que que você está sentindo. E você exato. sabia que quase ninguém faz isso? As pessoas não fazem isso. Né? Elas não Infelizmente, param né? para. Por que que eu Infelizmente. tô. Ontem eu estava num evento aqui do Aham. condomínio e uma colega nossa se engasgou. Se engasgou e começou a tossir, 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 tossir. E ela passou o evento quase todo depois incomodada com essa tosse. E depois, no final, né, a gente conversando, ela sabia que eu sou psicóloga Aham. também, né? Ela me perguntou por que ela tá na menopausa. E ela Uhum. associou a questão da menopausa, essa tosse, que ela falou que ela tá engasgando com muita frequência, né? Então ela tem engasgado com muita frequência, e ela associou esse engasgo com a menopausa. E veio me perguntar. E aí assim, realmente eu não sei nenhuma ligação do engasgar com a menopausa. Mas o Aham. que que eu acho que pode ser? Que isso amplia, não é só em questões de menopausa. É questão da ansiedade. Quando a gente está ansiosa, que vai acontecer alguma coisa, ou que por outras questões internas, você engasga mais. Aí eu Entendi. perguntei para ela, eu falei assim, mas você acha que você está engasgando mais agora por causa da menopausa? Mas deixa eu te perguntar, você já percebeu em algum momento na sua vida, fora dessa época da menopausa, que você também estava mais ansiosa e se engasgava mais? Ela falou, verdade. Sempre que eu Olha, tô ansiosa, eu acabo atropelando as coisas, porque aí eu vou respirar e quero engolir ao mesmo tempo e acaba olha causando, isso. né, o Aham. ar vai para o lugar Aham, errado, ou a sim. comida que você está comendo vai para o lugar errado, ou às vezes até a saliva. A pessoa engasa, quando está muito ansiosa, engasa com a própria saliva. Aham. E aí a gente falou, né? Então, então você acha que esse engasgar mais frequente agora tem a ver com o quê? Aí ela falou, pode ser com ansiedade. Por quê? A menopausa faz com que, Fica né, essa questão hormonal que é tão hormonal. intensa que as pessoas ficam mais ansiosas. Então, e aí, esse se perceber, né, que a gente está falando, as pessoas não param, não se percebem, elas não entendem o que está acontecendo com elas. E o óleo traz esse Traz. parar e refletir, E a gente e que é muito precisa lindo. estar no presente, Li. A gente não vive, a maioria das pessoas não vive no presente. Então, ontem conversando com uma pessoa, nossa, daqui a X anos eu vou estar muito feliz na praia e fazendo kite, nananã. Tá, e hoje? E hoje? Exatamente. Então, a pessoa tem que estar no presente para conseguir se perceber, para conseguir Exatamente. olhar para dentro, para conseguir falar, opa, quem é a Paty hoje? Não é a Paty de ontem, né? É a Paty de hoje. A Paty de hoje está precisando de quê? Está sentindo o quê? A gente muda o tempo inteiro, né, A Paty? gente A muda o tempo Paty de inteiro. ontem não é a mesma de hoje, nem Não, será a mesma de amanhã. não, não mesmo. Não mesmo. Então, isso é um trabalho bastante, muito bacana que a gente deve fazer com a gente mesmo, de se autoconhecer todos os dias. E o bacana disso é quando. Uma coisa que eu gosto de ensinar é o mindfulness. Né? Uhum. Você conhece você pratica o mindfulness, Paty? Precisava mais, né? Então, e o que que acontece? Eu vejo que muita gente acha que mindfulness é meditação. E Não. não é meditação, não é a mesma coisa. O mindfulness, você pode praticar mindfulness Em dentro da qual... meditação. Aham. Mas mindfulness, o que que é o mindfulness, então? Vamos, né, explicar para quem não sabe. É você estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, eu gosto de trazer assim para as pessoas que nunca praticaram, né, que estão vivendo no modo automático, assim, aceleradamente, de começar a colocar uma atividade sua no dia em mindfulness. Então, uma atividade sua no dia que você vai fazer 100% presente. Então, por exemplo, eu atendi um paciente recentemente que ele muito acelerado, muito. Ele sempre fazendo uma coisa, já pensando na outra, um cara muito proativo, trabalha numa grande empresa, e ele relatou isso, né? Que isso causava desconforto nele. E uma coisa que ele fazia todos os dias é passear com o cachorro. Aham. Então, nós combinamos que durante o Daquele momento. passeio que ele fizesse com o cachorro, que é um passeio de 30 minutos, ele ia ficar 100% presente. Ele ia Uhum. praticar o mindfulness. E aí, né, o que seria isso?
Então, ele está ali com o cachorro, ele está ali com a guia do cachorro. Então, ele vai prestar atenção na guia do cachorro, no toque da guia Muda do cachorro ali na mão tudo, né? dele, no pisar dele, nos passos, nos sons ao redor, no próprio cachorro, no que o cachorro está fazendo. E às vezes a mente da gente o tempo inteiro quer levar a gente para outro lugar. E aí Ah, mas traz eu de tenho que volta, fazer. Aí né? você Traz traz de de volta. volta. Entendeu? Uhum. Você traz de volta. Não, tudo bem, eu tenho que fazer isso, mas agora eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui com o meu É a cachorro, frase eu cachorro, né? estou, né? Eu estou. Eu estou, Eu estou eu aqui. estou, Depois é depois. Na hora né? que você terminar o passeio É, que você está fazendo ali, ou a sua atividade que você escolheu de é, mindfulness para fazer no dia, você pensa na outra coisa. é. Mas naquele momento, então a gente começa com uma atividade. Aí você está fazendo aquela muito bem, consegue já colocar aquilo 100% em prática, vamos para duas. E aí outra coisa que eu gosto de fazer com os pacientes também, que eu peço para eles fazerem, né, é escovar o dente 100% presente. Você já tentou fazer isso, Nunca, né? Paty? Nunca. Você tá É escovando o dente, você muito, tá pensando em três exatamente, coisas ao mesmo que é tempo. o momento que a sua mente mais, né, viaja na Aham. maionese. Então, o momento que você estiver escovando o dente, presta atenção. Sente a cerda da escova passar no seu dente, sente o lugar que ainda não foi, o lugar que ainda você sente que tem uma sujeirinha, coloca a água na boca, sente a água, né, bater nos dentes, a temperatura da água. A gente tá Traz seu treinando a pensamento. mente, né? A gente tá treinando a mente para estar aqui. Exatamente. E ao mesmo tempo, você está dando um suspiro para sua mente Uhum. não ficar trabalhando Acelerada. loucamente em outras Uhum. coisas. Uhum. Então, você está parando, de fato. E Porque uma senão vão ter outra pessoas que falam atividade. assim, eu vou ficar pensando na escova, no meu dente, eu não vou fazer isso. Mas tem um porquê por trás disso. Um Porque porquê você está grande, treinando o seu gigante por cérebro. trás disso. Exatamente, tem vários estudos, né? Depois, quem quiser também pode me pedir Legal. que eu mando. Tem vários estudos falando do trabalho do Mindfulness. Tem o Mindful Eat, que é uma outra atividade que Ah, eu amo, principalmente porque entra na minha outra parte, que é a nutrição, né? Que é o Mindful Eat, você comer com presença. Gente, tem coisa mais gostosa que comer com presença? Você parar, você comer uma comida gostosa e você ninguém sentir faz cada isso sabor também, dela, amiga. É, não textura. faz. Tem até Infelizmente, é. tem um trabalho que a gente faz, Ah, eu já vi fazer né, em alguns cursos de mindfulness que eu fiz, a atividade do chocolate. Então, a gente, geralmente, essas atividades de mindfulness, a gente fica em círculo, né? E aí, em algum momento, a pessoa que está dando o curso, ela pede a gente para fechar os olhos. Aí ela aham. põe o chocolate na nossa mão, né, na mão de cada uma, e pede para sentir a textura daquilo na mão. E aí ela pede para cheirar antes de você comer. Pede para Uhum, cheirar, sentir o cheiro, o aroma, com o olho uhum. fechado. E o tempo inteiro o seu cérebro quer entender que é aquilo ali. Ó, E aí, por último, você põe na boca e, com o olho ainda fechado, você tenta sentir tudo que aquilo ali tem. Então, é uma atividade de mindfulness que é bacana, brilhante, legal. que é super gostosa, e a gente pode fazer isso todo dia. Né? Amiga, tem um comentário aqui. Oi, Mar, tudo bem? Marília, te amo também, amiga. Da Zulmira. Ela falou assim: por falta de presença, olha isso. Quebrei meu tornozelo, me causando um enorme transtorno. Exatamente, Zumira, é isso mesmo, porque a gente quer atropelar as coisas, né? Então, você não está presente ali no que você está fazendo e acaba pisando em falso, pisando errado, e isso pode trazer um problema enorme. Então, quando chega nesse ponto, é porque a situação já está completamente fora de É, controle. Então, mas o mais importante, Osumira, é você ter reconhecido isso. Olha que exato. lindo isso, entendeu? Porque você podia simplesmente falar, quebrei tornozelo, pisei em Ignorar, falso, né? e não voltar para si e falar por que que isso aconteceu. Uhum. Eu podia ter Entender, evitado. né? O que que faltou em mim ali que podia ter evitado aquilo e eu não E a fiz? coragem Então, você para mudar, né, né, Lia? exatamente, A coragem para exatamente. mudar. Exatamente. Então, ela teve uma reflexão ali. E uma outra coisa que eu trabalho muito com o paciente é uma autorresponsabilidade. Ela teve essa autorresponsabilidade. Então, eu quebrei o tornozelo, não é por causa do sapato, não é porque Aham. tinha uma pedra no É caminho, não. É porque meu. eu não Hum. estava presente. Então, isso é muito bonito, viu, Zumira? Obrigada por você compartilhar conosco, trazer sua história e continue nessa busca de autoconhecimento, de trazer a sua mente para o aqui e agora, porque isso tem muito benefício. Além de não gerar um problema maior, como a quebra do tornozelo, né? Além disso, você está trazendo saúde mental,
que é o mais importante. A gente sem saúde mental é o que nessa vida, Paty? Nada, nada. Vai ser Não consegue feliz nada. como? Exatamente. Vai ser feliz como? É, Todo mundo inclusive, tá aqui com esse objetivo, né? exatamente. Até Como para que eu. produzir, você precisa Sim, estar bem, né? precisa. Então, para ter produtividade, que é o que o mercado hoje pede, você tem que estar Uhum. bem, você tem que estar saudável. Então vamos olhar para isso, gente. Eu falo isso o tempo inteiro, eu estou quase que implorando para as pessoas pararem, olhar, orar. Essa semana eu tenho um grupo aqui Ah, no Instagram, que é um grupo NutriMind, né? Que eu falo um pouquinho de nutrição e falo um ok. pouquinho de psicologia. E essa semana eu trabalhei muito a questão da respiração. E é uma coisa que Ah. ontem mesmo, nesse grupo que eu encontrei né, daqui do condomínio, um grupo de mulheres, a maioria falou que não sabe respirar. Ah, a gente vai fazer uma agora? A gente pode fazer uma agora? A gente tem uns 5 minutinhos para a gente ficar dentro Podemos. do nosso tempo. Podemos? É, Vou porque se escolher. deixar, você sabe, né, Paty? Eu Eu não vou, paro de falar. ó, eu, que não sou boba, vou pegar um óleo, porque já que eu tenho aqui, vou fazer com Poxa óleo. vida, eu também quero óleo. Eu O vou meu, o pegar meu um tá longe, eu não óleo, vou buscar. ó, vou pegar o Ilang Ilang. Ai, amo esse, amo. Esse tem muito a ver com auto-amor, né, Paty? Muito, demais. Vamos lá. Vou seguir a gente? Então, uma respiração que eu gosto muito de fazer, que você pode fazer onde você estiver, e que vai acalmar muito essa aceleração, né, da mente, é a respiração 4.434. Então, você vai puxar o ar 4 segundos, segurar por 3 segundos e soltar o ar por 4 segundos. E fazer isso no mínimo 3 vezes. E no momento que você estiver fazendo isso, volte a sua atenção para si. Volte a sua atenção para o ar que você está respirando. Sente ele entrar na sua narina. Ele está frio, ele está quente. O ar que entra é mais geladinho, o ar que sai é mais quentinho. Então, volta toda a sua atenção para essa respiração. Então, vamos lá? Eu não vou contar, mas vocês sabem. Puxou o ar 4, segurou 3, soltou 4. E aí, Pati, conta pra Ai, gente, como foi não, esse período? maravilhoso, maravilhoso. É como se a minha sensação, Mia, imagina eu como um objeto e eu estou entrando neste objeto, estou realmente mergulhando neste objeto. Ah, que Essa é a lindo isso, entrando no seu sensação. É próprio no corpo, né? próprio. Exato. Bom demais. Não, é muito lindo isso. E é engraçado, porque a gente está no meio de uma live, né? A gente fica um pouquinho mais acelerada, mas no momento que a gente faz essa respiração, tudo se acalma. Parece que até a temperatura do corpo da gente Não, bom diminui. demais. Então Bom é muito bom. demais. E eu acho que é isso, né, Paty? A É Paty isso, é isso. não quer O... prolongar muito a live para não ficar cansativa, e eu acho A que ela gente está fica aqui 2 horas, certíssima. gente. Vocês não estão entendendo. Mas eu adorei Amiga, eu fazer. queria que você falasse um pouquinho do e-book que você vai lançar, Ah, que vai ser muito importante para gente, essa parte da nutrição, que a gente peca tanto. Nutrição, inclusive, eu queria tanto, né, algum dia na vida que nutrição tivesse também nas escolas, sabe? Para os nossos sim, pequenos sim. aprenderem também, não só em casa, mas por lá também. Sim, é muito importante. Esse e-book, Paty, porque assim, eu acho não, eu tenho certeza e vários estudos mostram isso. A nutrição tem tudo a ver com a psicologia, tem tudo a ver com a nossa saúde E a mental. base E de tudo, vice-versa. né? E vice-versa. Nossa saúde mental tem tudo a ver com a nutrição. Aham. Então, igual a gente estava falando mais cedo, se você, dependendo da forma que você está mentalmente, se está mais ansiosa, se está deprimida, você vai escolher os alimentos que come ou não vai Uhum. comer. Então, a pessoa com depressão, ela tem anorexia, ela não Sim. consegue se alimentar, ela não tem vontade de comer.
Então a nutrição e a psicologia, para mim, estão intrincadas, Casadas, né? assim, Uhum, casadas, não tem como andar total, separado. total. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer essas duas graduações, né? Mas mesmo que não Sim. tenha, quem é nutricionista, quem vai numa nutricionista, procure também fazer um trabalho com a psicóloga, ou quem Aham. está na psicóloga, procura fazer um trabalho com uma Se nutricionista complementam. voltado para esse cuidado completo. E esse e-book, ele vem de encontro a isso que eu acredito. É um e-book sobre microbiota intestinal e saúde mental. Então, a gente trabalha tanto as questões emocionais, como esse cuidado da microbiota para você ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Então, ali eu explico todo esse poder da microbiota intestinal impactando o cérebro através do nervo vago, né, que tem uma comunicação direta. Uhum, Né? Então, a serotonina mesmo, 90% da serotonina, para quem não sabe, a serotonina é um neurotransmissor que ele está relacionado ao bem-estar, ao amor, ao bem-estar, a essa felicidade, né? uhum, Presente no cacau, presente em alguns vários outros alimentos, e ela é 90% produzida no intestino. Então, se você tem uma microbiota ruim, não adianta ficar tomando antidepressivo, né? é. Se você não está produzindo, se você não tem um ambiente ali saudável para produzir esse neurotransmissor que vai te trazer esse bem-estar. E Então, eu ontem eu falo cheguei a colocar, desculpa te interromper, amiga. E ontem eu cheguei a colocar, né? Não tem mágica, tem conhecimento exatamente. Conhecimento e e autoconhecimento. À autoconhecimento. medida do momento que você busca esse conhecimento e aplica em si mesmo, aí tá a combinação perfeita para você viver bem e mais feliz, mais plena. E aí, nesse e-book, eu trago bastante essas questões do intestino, a questão do cérebro, como o cérebro também desregulado afeta o intestino e vice-versa. E lá, Paty, eu trago um protocolo de autocuidado que você vai seguir por 20 dias. Né? Então, é um Perfeito. protocolo com receitas, com os shots matinais que eu adoro, com as tinturas, tem as receitas da tintura para você mandar manipular em qualquer Hum, farmácia de manipulação. legal. Então, que vão ajudar nesse cuidado com a microbiota, que vão ajudar no cuidado com a ansiedade, com as questões de depressão. E Aham. ficou um e-book maravilhoso. E eu faço isso porque eu acredito muito que quando a gente para e cuida da nossa alimentação, do nosso intestino principalmente, você vai ter uma saúde mental muito mais constante, né? Muito mais presente. Uhum. Amei, viu? Tem mais um comentário aqui. Célio, obrigada, viu? Ficou presente aí com a gente desde o iniciozinho. Obrigada Bom ter a você todos aqui. que participou, Marília, Marília, amiga, querida. também é saudade dela. E só para fechar, eu falei sobre os olhos, né? Também tem um linkzinho. O link do seu e-book está na sua bio, Tá certo, na bio. amiga? E o link Aham. da Doterra, para quem quiser comprar os óleos essenciais com desconto, também tá no link da minha bio. Tá bom? Então é Teremos isso, próximas lives, gente. né, amiga? Em Obrigada. Ó, breve. essa live vai ficar gravada. Quem não pôde ver ela por completo, depois pode vir aqui e clicar nela, que ela vai ficar salva ali pra gente. E, Perfeito. e quem quiser que a gente fale mais sobre saúde mental, sobre Deixa, né? Pode deixar. stacks como óleos essenciais e outros tantos, Sim, manda aqui no direct que a gente pode combinar uma próxima live, porque eu adorei estar aqui com vocês. eu também. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.